Fala, galera! Bem-vindos ao 31º episódio do GG Devcast e hoje ao vivo no Twitch. A gente tá com uma galera no chat ali, tem o Arcantus, o IkGM, que tá participando aí do programa, o 3DJu, que também tá participando do programa, não sei se ele tá aqui, ele tá aqui. Estou em algum outro lugar. Ele tá à direita, à esquerda, né? Ele tá por aí, aqui. Tem o Bernardo Sculpts, Lucas Kevin e a Taifaz. E eu tô no chat também, né? Pra falar com a galera ao vivo aqui. Ele tava por aí também, que eu tô ligado. O Bernardo, esse troço desse chat do Twitch aqui, esse negócio. Tudo computador essa porra. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Apareceu ali o Save123 _ Esse aí tá massa. Isso aí, o Bernardo, Olha aí, o Bernardo que rapaz. tem no chat é o Bernardo que já teve aqui no nosso podcast. É o Bernardo Cruzeiro, modelador monstro. Bernardo Cruzeiro Pascoal. Grande Bernardo. Fofos. Olha que fofos. Te dá aí. fofo. A gente tá com bem pouco delay agora que eu tô vendo aqui. Tá legal. Eu queria saber daí da galera do chat se tá bom o som, vocês estão conseguindo ouvir a gente bem. Porque a gente tá fazendo essa live, é a primeira vez que a gente tá tentando aqui. Eu já fiz live umas outras vezes pra brincar, mas a do GG agora é a primeira. É um A primeira experimento. Então, a gente vai ficar olhando o chat aí. Podem mandar perguntas, vamos interagir aí enquanto a gente grava. Vai ser um formato meio diferente, mas que depois vai virar a versão podcast. Bem no estilo que nossos caros amigos do podcast estão fazendo. Então, se você tá ouvindo a versão gravada desse podcast, saiba que você perdeu a gravação ao vivo, que aconteceu no sábado, agora, dia 21 de abril. Aconteceu às 9h30 da noite e perdeu. Não tava atento no Twitter, mas a gente avisou o pessoal que a gravação acontece no momento que ela acontece, né? Se não tava ligado, perdeu. Né? É assim que é a vida, né, cara? E eu quero começar fazendo as honras aqui, falar dos nossos novos apoiadores lá. Não sei se vocês viram, mas a gente tem vários novos apoiadores. Bruno Bairê, e eu espero que seja assim que se fala o seu nome. Thiago Carvalho Gonçalves, Matheus Almeida e o Brawler Lopes, né? Uma galera que já vem nos acompanhando faz tempo, vem comentando e tal. Já tem gente participando no nosso canal lá no Telegram também. Então, valeu, pessoal, pelo apoio aí. Junta aí o pessoal no Telegram pra gente compartilhar vários adesivos do Choque de Cultura. É basicamente e falar isso, um pouco sobre desenvolvimento de jogos. O canal é basicamente compartilhar sticker do Choque de Cultura. Mas todos muito bem fundamentados e dentro do contexto. Exato, tudo científico. E eu queria fazer um adendo aqui. Posso fazer um adendo? Só um... Obrigado aí. Você quer fazer uma... Você quer uma moralzinha? Isso. Eu te dou uma moralzinha. Obrigado a todo mundo aí que tá num sábado às 9h30 da noite, ao invés de estar no esquenta pra festinha, tá aqui conversando sobre desenvolvimento de jogos. Olha aí. Tamo junto. A gente... Dá tempo de ir pra festinha depois. É só uma horinha, né? Dá tempo sim. Isso. Esquenta GG Devcast. Esse Juliano. Muito criativo esse Juliano, né, cara? Por isso que é o cara da arte. O cara que cria muito. E, Juliano, você trouxe alguma dica pro pessoal hoje? Ou só hoje eu trouxe uma dica... Na verdade eu trouxe uma notícia, mas vale, né? Vale. E tá você que tá aqui no streaming, tá acompanhando a notícia que acabou de sair, cara, que eu li no Kotaku. Fonte Kotaku. Valve compra Firewatch, desenvolvedora do Firewatch, Campo Santo. Olha aí, bomba, cara, que aquisição. Olha aí, Half-Life 3, confirmado. Half-Life 3. Half-Life 3 confirmado, então, aqui em primeira mão no GG. O pessoal já tava confirmando aqui, vai ter Firewatch 3 agora, não teve nem o 2, mas o 3 já tá confirmado. Olha, impressionante. Pô, é uma notícia fantástica. Eu não lembro da última aquisição da Valve, na real.
Foi hoje, a notícia saiu hoje às 5 da tarde e já era rumor, né? Já foi confirmado, parece no site da Campo Santo. Diz que o estúdio está super alinhado com a visão da Valve e que vai ser muito bom para os dois. Isso. Que impressionante, cara, impressionante. Eu trouxe uma aqui, cara, que eu vou falar para 1/3, talvez 1/4 da nossa audiência, que é uma dica mais para programadores do que pro restante dos desenvolvedores de jogos aí. Quem tá começando, quem já programa há mais tempo, sabe que às vezes é difícil desenvolver o software que acompanha o jogo, né? O software que suporta o jogo. E muitas vezes a gente tenta usar padrões de projeto, padrões de desenvolvimento, para adaptar esses padrões ao nosso projeto e conseguir otimizar o nosso desenvolvimento. Tem um site de um cara, eu não lembro o nome do cara, eu vou catar aqui o nome do cara enquanto eu falo, mas é um site que o cara fez os padrões de projeto lá da Gang of Four, do livro famoso de padrões de projeto. Ele fez esses padrões adaptados ao desenvolvimento de jogos. Então é o gameprogrammingpatterns.com, é o site. Tem um livro também que você pode comprar, é o Robert Nystrom, é o cara que desenvolveu esse livro, que está disponível gratuitamente online. Você pode comprar ele se você quiser a versão física, mas basicamente o que o cara fez foi pegar todos aqueles padrões de projeto que existem formalmente no mundo do desenvolvimento de software e adaptar eles para o desenvolvimento de jogos. Trouxe informações sobre como eles são usados no desenvolvimento de jogos. Além disso, ele trouxe padrões que são específicos do desenvolvimento de jogos, tipo o game loop, que é o padrão que todas as engines usam, métodos de atualização, buffering duplo, que a gente usa muito em rendering e coisas do gênero, usa um pouco em input, dependendo do tipo de jogo que você está fazendo. Então é um livro sensacional, é um livro que vale a pena você ler se você é desenvolvedor de jogos, se você é programador de jogos. Se você já leu o livro do Gang of Four, vale mais a pena ainda, porque você já conheceu os padrões sob outra ótica, né? Você viu como eles são aplicados ao desenvolvimento de software. Agora você vai ver como que as pessoas usam isso dentro do desenvolvimento de jogos. Não é muito diferente do desenvolvimento de software, mas tem alguns detalhes que são interessantes de sacar na hora que você está desenvolvendo um jogo e tentando usar um desses padrões. Então fica a minha dica de livro aí para você ler no domingo, leitura leve. Olha aí. Qual é o nome do livro mesmo? Pode repetir? Game Programming Patterns. Ele está disponível online e também tem versão física, versão para leitores digitais, tem versão para o Kindle, para o Leve. Acho que tem uma versão digital que ele vende no site dele, inclusive, vem em PDF ou EPUB. Então vale bastante a pena. E além disso, tem o site em si, que o livro está público online. Você não precisa comprar ele, você pode ler ele pelo site do autor. Maneiríssimo. Show de bola. Eu tô no momento aqui conversando com o pessoal da Jamtask aqui no Telegram deles. Tô perguntando se eles estão a fim de vir aqui. Chama o pessoal, chama o pessoal. Tô chamando aqui. Tomara que eles venham. É que acho que tá todo mundo hoje ocupado com a Ludum, né? Ah, é verdade. É verdade. Vamos atrapalhar o pessoal aí na Jam. Vamos atrapalhar a concentração da galera, né? E chamar eles aí pro... Você tá baixo. Acho que você precisa botar uma almofada na cadeira aí, almofada. Meu volume tá baixo ou eu tô baixo de... Estou short? Tá bom assim? Acho que seu volume tá baixo. A Tainá avisou também aqui que seu volume tá baixo. É o som. É o seu som. Aumenta o sound. Os dois, pronto. Acho que agora melhorou. Vamos ver. Vamos ver. Me passem um feedback aí, guys. Pode. Vamos seguindo. Fala. Tem feedback ao vivo no celular, tem feedback ao vivo em tudo que eu quero. Uma delícia aqui, cara. Eu acho muito massa fazer live, cara. Eu acho muito massa fazer live. Ô, Monclar, você viu?
Ih, olha aí. Você viu o lançamento do God of War? Eu Você tem vi. algum comentário a tecer sobre esse jogo? Eu não joguei ainda, tenho não um vi nada comentário. sobre o jogo. Eu tenho um comentário. Obrigado por me lembrar que eu ainda não comprei ele, Baldi. Esse é o meu comentário, tá? Opa, recebemos aqui um novo seguidor Lucas aqui no Kevin. Twitch, caralho, que massa. O Samuel Deboni. Yes! Samuel Deboni, Olha Samuel aí. Deboni. E o Lucas Kevin disse que agora o áudio melhorou bastante. Show de bola. Ô, Juliano. Oi. É o bloco do Juliano agora. Você trouxe um jogo de destaque pra gente hoje? Sim, eu trouxe um jogo de destaque, é um jogaço, cara, de 2015, mas que ainda é extremamente relevante aí para nossa indústria. É o jogo Porcupine. Claro, se você puder botar ele na tela aí também, agora que a gente tem a tecnologia. Essa tecnologia. Peraí. Ô, Simone, põe o... Toca a vinheta aí, Simone. Calma aí que vai demorar um pouco aqui, cara. Vai falando, Juliano. Ô, Juliano, o Porcupine é aquele jogo que o PewDiePie jogou? É esse? É, rapaz, esse aí. Que foi, tipo, gerou alto buzz aqui no Brasil, que a galera ficou louca quando o cara jogou. Quem não conhece, o PewDiePie é um mega youtuber, um dos maiores youtubers. Né? Quem não conhece o PewDiePie? É um dos maiores youtubers, não sei se ainda era pelo menos um dos maiores youtubers do mundo aí. Tá na live, rapaziada. Oh, Porcupine. Esse é o Porcupine, cara, que massa, tava mostrando ali. É uma arena, Então, você controla o Monclar tá anunciando... eu tô explicando aqui. O Monclar tá anunciando em primeira mão. Deixa eu baixar um pouquinho o volume do game aqui. O Monclar tá anunciando em primeira mão que ele tá abandonando a carreira de game designer, ele tá virando streamer. Sim. Eu nunca vi o Monclar tão feliz assim na vida. É muito divertido isso. O Porcupine aqui, cara, você tem uma areninha, você tem porcos espinhos, eles têm um chifre na testa, eu acho que é isso. E aí você atira esse chifre pra matar seus amiguinhos, né? E aí o chifre ele rebate nas quinas, faz não sei o que, mata geral. Cara, é divertido pra caramba, tem um gameplay de arena, assim, emergente, dá uma vibe legal, assim, é um jogo bem massa pra jogar couch play, assim, jogar com a galera e tal. Eu conheci esses caras do Big Green Pillow Games, deixa eu voltar aqui pra live, como é que eu faço pra desligar isso aqui agora? Pronto, voltando pra live. Eu conheci os caras do Porcupine lá na Imagine Cup, cara. Eu conheci os caras porque eles foram na... Peraí, o que o cara não tava ouvindo? Meu Deus. Vamos ver se é só com ele, eu tô falando ali com ele, qualquer coisa... Tá, beleza. Mas pode continuar. Conheci os caras da Imagine Cup lá. Eles competiram contra a gente, né, pra conseguir a vaga lá. Os caras são muito gente boa, tal, estavam fazendo esse jogo, eles começaram ele na Ludum Dare, aí levaram pra frente, lançaram no Steam, até o PewDiePie jogou, como vocês falaram aí. E, cara, muito massa, muito maneiro ver que os caras conseguiram um sucesso maneiro, assim, com o jogo. O jogo é bem legal e tem uma mecânica ali que tu comentou, tá, tu atira o teu chifrinho aquele, né, pra matar teus amiguinhos e tu tem que buscar ele, tipo, ele não nasce de novo. Isso, e tal, então ele exato. aumenta a estratégia que você tem que adotar ali pra conseguir matar a galera, é bem divertido. Eu tava atordoado aqui com a felicidade de estar fazendo a live que eu esqueci de explicar o básico do jogo. Você tem que lembrar que depois a galera vai estar ouvindo isso no podcast e tal, não tem auxílio visual. Não vai fazer sentido nenhum, né? Mas a galera, a gente vai tentar upar esse vídeo pro YouTube. Vocês podem ver o podcast sem edição depois no YouTube. Acho que até o Baldi vai agradecer daí, que vai economizar tempo de edição, né? Isso, eu não vou mais editar, sei que vai ouvir lá no YouTube. Problema seu. Olha aí, o Samuel Deboni tá dizendo que tá no meio da Ludum Dare agora. Que bom, cara. Sorte aí, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Se não ficar tudo bem, vai ficar tudo bem depois. Só mais 2 noites acordados. Sensacional. Mas vai valer a pena. E você tem mais algum comentário sobre o Porcupine? Não. 20 pilas, 20 reaisinhos na Steam. Tá, 20 pilas na Steam, isso aí. Fala aí. Sensacional. Sensacional. Desculpa, ver essa felicidade no Monclar, assim, ó. Tá fora de série. A gente ganhou 3 followers nesse tempo que eu tava falando do Porcupine aqui no Twitter. A gente ganhou eu do Bernardo.
Um do Haverotti. Eu vi o... Achei sensacional o seu zumbizinho ali, cara. O zumbizinho é padrão, depois a gente tem que fazer uma animaçãozinha massa. A gente ganhou do Bernardo, do Haverotti e da Lili Camogal, os 3 seguidores novos aqui do nosso canal. Olha aí, vou até dar eu follow porque eu esqueci, cadê? Follow. Juliano, até administrador do canal, e não saiu o canal. Pô, cara. A gente tá com 13, cara, 13 pessoas assistindo. Olha a Lili aqui falando, olá, amantes da 8ª arte que gostam de games. Mas e aí, Monclar? E aí? Resguardada a sua felicidade aí. Eu vou tentar qual é o nosso qual é o tema do nosso 31º episódio? É o como fazer live divertido. Olha, não é? Não é? É como fazer live streaming de jogo? Agora a gente vai entrar num jogo e ficar jogando, é isso? Agora o Sávio123 seguiu a gente, cara. Eu não posso ficar falando isso. Eu não sei como é que vai fazer isso na edição depois. Você tá ferrado, né, Mori? Mas vamos aqui, cara. O nosso tema de hoje é como fazer o seu primeiro jogo. Conta aí pra nós. Como fazer? Nossa. Né? Eu acho que a gente sempre trouxe temas que são relevantes, né, pro cara que está desenvolvendo jogos, o cara que está começando a desenvolver jogos, mas eu pessoalmente estava sentindo que a gente estava meio distante da prática. A gente vinha falando muito sobre temas próximos, temas teóricos, falando sobre comportamento, né? Exato, falando sobre comportamento, mercado. A gente falou bastante sobre carreira. Eu tava sentindo um pouco de falta de falar sobre um negócio prático, assim. E aí, com a Ludum Dare, veio essa ideia aí. Porra, por que a gente não traz dicas sobre como que o cara que nunca fez um jogo pode começar a fazer um jogo? E aí eu vou voltar, fazer um link lá atrás, quando eu falei de entrevistas, quando a gente tava falando de entrevistas, que eu falei que me decepcionava quando o cara chegava na entrevista e dizia: cara, eu sempre quis desenvolver jogos. Pô, que legal, mostra um jogo que você fez aí. E aí o cara, então, eu não fiz nada. E aí, na minha cabeça, passava aquele filminho. Poxa, então você de verdade não queria fazer jogos. Porque se você quer fazer jogos, cara, você no mínimo tem um domingo pra fazer jogo, sabe? Você tem alguma noite durante a semana que você pode usar pra fazer jogo. Então, me veio isso, assim, a gente não trouxe dicas concretas, assim, tá, legal, quero fazer jogo, como é que eu começo? E mais que isso, quero fazer um jogo que talvez eu possa publicar e talvez ganhar algum dinheiro. O que eu faço? Quais são os meus primeiros passos para fazer isso? Acho que vai ser um tema bem legal, vai ser uma conversa bem interessante aqui. Maneiro, cara, eu gosto bastante dessa focada aí, porque concordo com você, mas eu acho que também foi bem legal a gente primeiro dar essa embasada no lado mais pessoal, no lado humano da coisa também, pra gente sempre lembrar de que a gente precisa ter essa noção durante o desenvolvimento todo, né? Mas agora vamos mão na massa aí, fala aí, Juca. Isso aí, tu falou só como vender o seu primeiro jogo, talvez fazer alguns jogos antes de vender o primeiro jogo. Talvez a primeira dica seja, não tente vender seu primeiro jogo. Não cair nesse compromisso. Ou tente. Eu acho que não pode ser um objetivo. Exatamente. Não pode ser um objetivo primário. Tipo, eu vou fazer esse jogo para vender e ganhar dinheiro. Você tem que fazer o jogo para aprender o processo. Acho que a primeira dica que a gente pode dar aqui é isso. É o cara começar fazendo o jogo para entender como fazer jogo. Né? A gente tá falando principalmente pro cara que nunca fez nada ou fez algum exercício, fez algum tutorial de Unity, de repente, algum tutorial de Unreal, e tá querendo ir além, tá querendo fazer agora um jogo valendo mesmo. Até porque a venda, né, a parte integral do ciclo, né, então se o cara ou a moça, né, a gente fica nessa linguagem assim, tão acostumado, pro pessoal também começar a colocar ali o pezinho um pouco ali numa parte mais de marketing, um pouco na parte mais de vendas, sacou? Eu acho que vale muito a pena falhar nisso. Vale muito a lição. Vale muito a lição. Exato. Porque, principalmente se tu...
Vamos supor que tu fez um jogo legal, fez um jogo divertido, e já é, sei lá, teu terceiro, quarto jogo, e tu não tentaste vender ainda nenhum jogo. Qual é o resultado? Agora tu não sabe como fazer isso, tu não experimentou isso, e tu tem um produto legal nas mãos e tu vai experimentar com ele. É melhor tu experimentar com um produto menos acabado, um produto que não tem tanto potencial, sabe? Pra aprender mesmo. É melhor fazer isso com um produto para aprendizado do que tentar fazer marketing, divulgar um jogo que é potencialmente um jogo de sucesso. Sim. Aí você acaba queimando o seu projeto, sabe? Porque divulgar um jogo e botar um jogo para venda com preço certo, com um posicionamento certo, com uma estratégia de marketing, aprender a fazer outro jogo, sabe? Aprender a fazer, de novo aprender a fazer, é um esforço muito semelhante, sabe? Então, talvez você possa, inclusive, pensar assim, tá, mas eu não me interesso pela parte de vender um jogo. Ou você só se interessa pela parte de vender o jogo. Aí você pode se juntar com alguém que tem o interesse de vender um jogo. Ou se você quer vender um jogo, você pode se interessar em ficar do lado de alguém que tem interesse de fazer um jogo. Não necessariamente, né? Não necessariamente uma pessoa só tem que saber fazer tudo também. Se você quiser experimentar, tudo bem. Acho super legal cada um ter um conhecimento bem horizontal, como a gente já falou em vários episódios aqui, de todo o processo do desenvolvimento de jogos, inclusive botar ele na rua. Mas acho que é legal também sempre pensar que tu pode ter o auxílio de outras pessoas, inclusive porque inclusive no teu primeiro jogo, às vezes, sabe? A gente tá falando assim, como fazer o seu primeiro jogo, e eu tava pensando assim, durante toda essa conversa eu tava pensando em como uma pessoa sozinha faria essa etapa, como uma pessoa sozinha faria outra etapa, mas isso não é completamente necessário. Acho que é um esforço muito legal tentar ir para outra área também, tentar fazer o teu próprio jogo e tentar investigar várias áreas diferentes e ver como é que aquelas coisas funcionam, mas acho que é importante lembrar que pode contar com a ajuda de outras pessoas também. Eu até tinha esse ponto na cabeça, assim, que dica a gente daria pro cara que tá começando a fazer um jogo, se, cara, tenta fazer sozinho ou tenta fazer em equipe. Até tem o Vandão B aqui no chat, ele falou que é um entusiasta, tá fazendo doutorado em física e gostaria de trabalhar com jogos, fazer jogos, mesmo que seja por hobby, e às vezes ele fica perdido, não sabe se ele tem que aprender programação, aprender mais sobre arte, que tem uma grande quantidade de assuntos a aprender e tudo mais. Eu pessoalmente acho que buscar uma equipe é o melhor caminho. Dito isso, eu acho que todo mundo numa equipe de desenvolvimento de jogos tem que buscar ter o conhecimento horizontal, como o Juliano falou, e aprender um pouco sobre as outras áreas também. Porque no teu dia a dia tu vai interagir com artistas, vai interagir com game designers, vai interagir com gerente de projeto, vai interagir com uma série de profissionais. Se tu entender um pouco do linguajar, entender um pouco do processo dessas outras áreas, fica muito mais fácil de desenvolver o projeto junto com essas pessoas, sabe? Dito isso, no início, tu vai acabar aprendendo mais profundamente sobre mais coisas. Eu acho que, a menos que tu consiga uma equipe muito grande, uma equipe que tenha capacidade de ter uma pessoa focada em cada área, é bem possível que cada pessoa tenha que absorver mais de um papel nessa empresa. Sim. Nessa empresa, já chamei de empresa, né? Nesse empreendimento. Isso é o mais provável que vá acontecer, inclusive, porque senão tu vai precisar de uma estrutura muito maior, porque tu vai precisar de alguém que vá abstrair o conhecimento de outras áreas também para passar para ti. Então, conhecimento horizontal, assim, eu acho que no momento que a indústria está agora no Brasil é extremamente essencial. O Bernardo, ele trouxe uma frase aqui que eu acho que é muito verdade, que é enjoy the process, not the result. Que é tu curtir o desenvolvimento do jogo, né? Curtir fazer aquilo, construir aquilo e não ficar só pensando naquele resultado, não só ficar pensando naquele produto pronto. O que eu
pra mim é uma verdade absoluta, sabe? Porque fazer jogos também é muito divertido. Tipo, é resolver um puzzle, é jogar um jogo com o teu próprio jogo enquanto que tá desenvolvendo, sabe? Sim. Isso a gente já trouxe em alguns episódios também. Isso é bem importante. Uma parada que eu comecei a pensar aqui enquanto vocês estavam falando, sobre esse lance do processo, primeiro, isso me lembra um negócio da falha que a gente estava falando no episódio passado, sobre o que é erro e o que é falha, sabe? Esse lance de curtir o processo é justamente, eu acho que é o oposto de enxergar como uma falha, é enxergar como building blocks, como passos que você vai ter para construir uma skill, para conseguir fechar esse seu jogo. E outra coisa, assim, Vandão, sobre o que você estava falando, assim, sobre qual skill, né, pegar. Eu acho que, assim, o que você está querendo fazer é um jogo. Você tem que começar pelo core, que é game design. É jogo, conseguir fazer aquilo com sucesso na questão de interação, sabe? E buscar as soluções que esse game design vai pedir para você buscar, sabe? Você vai falar assim, eu quero fazer um jogo de, sei lá, plataforma, de tiro. Aí você vai começar a gerar desafios para você mesmo que vão requerer que você busque coisas específicas em programação, em arte, para conseguir executar esse tiro, executar esse personagem numa plataforma ali, sabe? Eu acho que o processo todo, ele pode ser natural se você se deixar levar por ele. E assim, uma dica muito valiosa, eu acho, que a gente não escuta muito a gente talvez escute um pouco, com um pouco de frequência, mas que a gente às vezes entra por ouvido e sai por outro quando a gente está no começo, é manter o escopo pequeno. Mantenha o escopo pequeno, faz uma coisa muito simples, porque só com essa coisa simples, não é porque ela parece uma ideia simples que ela não é rica de ensinamentos, sabe? Então escopo simples e deixar essas questões emergirem e você usar elas para buscar soluções. Eu acho que isso é muito bom porque eu estava pensando, inclusive, no início, assim, como é que uma pessoa que quer ser artista, uma pessoa que quer ser um programador, uma pessoa que quer ser um game designer, como cada um, quais são as melhores dicas para passar para cada tipo de perfil para fazer o seu primeiro jogo. Mas às vezes, e talvez na maioria dos casos, eu não sei, é bem isso que o Vandão falou, ele não sabe ainda qual é a área que ele quer trabalhar, né? Às vezes você já... E aí o claro que é que ele seja game designer. A melhor área. Mas eu concordo, eu acho que o conhecimento de game design é o que se aplica mais facilmente a todas as outras áreas, né? Sim. Se o cara aprender a programar, ele não consegue sozinho desenvolver um jogo, sabe? Se ele aprende sobre mecânicas e como tornar aquilo divertido, como trabalhar a experiência do jogador, ele consegue, de alguma forma, fazer um jogo sozinho. Exato. Até. Você não está fazendo uma coisa que é uma disciplina só, sabe? Você não está programando um sistema, você não está só fazendo um quadro, você não está pintando um quadro, você está, você precisa juntar todas essas disciplinas de uma maneira que seja coerente, que comunique a sua ideia para o seu jogador. Então, assim, não é que game design é mais importante que as outras. O que eu quero dizer é que se você... assim, eu acho que até é um assunto que eu quero trazer, talvez em algum outro episódio de GG, para incentivar todas as áreas a aprenderem um pouco mais sobre game design. Porque o produto só ganha com isso. O resultado final só ganha com isso. Certamente. E aí tu falou jogo de plataforma, e aí eu lembrei de uma outra dúvida que é recorrente entre quem está começando, assim, um jogo. Pensar primeiro no que é o jogo ou primeiro na plataforma? Eu tenho uma ideia, assim, minha, mas eu queria ouvir de vocês também. O que vocês acham que vem primeiro? Primeiro vem o estilo do jogo, o gênero do jogo, a plataforma do jogo, o público. O que vocês acham que o cara tem que pensar primeiro na hora de desenvolver um jogo? O primeiro jogo, faça um clone. Pam. O clássico. Eu acho que
Isso eu tava pensando, assim, agora, enquanto que vocês estavam falando, inclusive. Eu não sei se para game designer fazer um clone, mas para programação acho que faz bastante sentido, para arte acho que faz bastante sentido, para arte técnica também, faz completamente. Agora eu fiz o clone, Juliano, e aí agora? Já sei fazer. Daí você já matou o primeiro jogo, já fugiu do contexto do episódio. Põe nessa posição. Não, vamos botar. Quero fazer o primeiro jogo depois dos clones, né? Depois da Guerra dos Clones. Justo. Nossa. Nossa. Horrível essa. Horrível essa. Então, cara, eu pessoalmente acho que o cara tem que escolher a plataforma primeiro. Mais acessível. Primeiro, escolher uma plataforma acessível, né? Mas nem por isso, mas eu acho que a escolha da plataforma vai guiar um monte de decisões no projeto depois. Se tu escolher PC, por exemplo, tu tem uma gama gigante de dispositivos de controle. Tu tem mouse, teclado, o cara pode usar joystick, o cara pode usar volante, pode usar os rotas, aqueles joysticks e pedais e o cacete. Então, começa por aí, o cara tem uma gama de escolhas para fazer quanto a dispositivos de entrada. No PC o cara tem menos preocupação com hardware, tem menos preocupação com deficiências de memória, dispositivo de vídeo e tudo mais. Então escolher a plataforma certa vai te direcionar para um desenvolvimento mais fácil. Escolher a plataforma errada vai ser bem mais difícil. E errada nesse sentido, eu não quero dizer que tem uma plataforma certa ou errada para desenvolver jogos, mas tem plataformas que são mais forgiving, esqueci a palavra em português, mas são plataformas que sim. toleram mais... Dão brecha, não sei. Te dão mais possibilidades, digamos assim. Se tu escolher desenvolver para celulares, por exemplo, teu primeiro jogo é para celular. Cara, tu já tem que lidar com iOS, que é uma plataforma madura, estabelecida, ok, é uma plataforma legal, e que tem dispositivos com pouca memória, né? Isso é importante. E tem dispositivos, e tem um sistema operacional que te exige muito, é um sistema operacional que vai matar teu aplicativo se tu ocupar 50% da memória do dispositivo, né? iOS de um lado, e aí tu tem Android que, cara, a quantidade de dispositivos Android no mercado é absurda. E aí, que dispositivos que tu vai atender? Que dispositivos que tu vai suportar? Como tu faz teu jogo caber no 100 mega que a Google exige que ele tenha para baixar sem ser pelo Wi-Fi? Então começam a ter decisões tecnológicas que talvez te impeçam de pensar no jogo em si, que eu acho que é o mais importante quando tu tá fazendo o primeiro ou um dos primeiros projetos, né? Concordo. E você pode começar a simular inputs e coisas, se você quiser fazer um jogo mobile, digamos assim. No PC mesmo você consegue fazer essa simulação, conforme você vai desenvolvendo. Você não precisa criar todas essas restrições para você já de cara. Sim, e acho que para o primeiro jogo, eu entraria com uma dica forte de fazer na mesma plataforma que tu está desenvolvendo, sabe? Publicar na mesma plataforma que tu está desenvolvendo. Se tu achou, sei lá, um Game Maker para iPad, alguma coisa assim, um editor de jogos para iPad, faz um jogo para aquela plataforma. Se tu achou um editor de jogos para PC, faz para PC, porque vai ficar mais fácil, tu vai ter... Para PC, acho que seria a coisa mais fácil do mundo, PC ou Mac, porque tu vai conseguir ter input binário, sabe? Tu não vai ter que controlar a velocidade do swipe que o cara fez no celular, sabe? É muito mais tranquilo tu ver se um botão tá para baixo num teclado, sabe? Eu acho que então, até mais pela familiaridade que o próprio usuário já tem. Tipo, a gente já tem muito mais familiaridade com teclado e mouse. Talvez seja mais simples, assim, essa... Tipo assim, na hora que você estiver pensando na mecânica para fazer a adaptação. E eu acho que o PC ele permite mais gêneros também. Pelo menos parece ser mais fácil de adaptar a maioria dos gêneros para PC. Tipo, eu não vejo com facilidade o cara desenvolver, sei lá, um RTS para videogame, sabe? Eu, como jogador de RTS, acho horrível jogar RTS com um joystick. Eu não consigo. É muito difícil. Eu ia dizer FPS. Não, mas FPS tem FPS bons nos videogames.
Então, mas sim, eu acho que a plataforma tem que ser, se não a primeira escolha que tu vai fazer, uma das primeiras escolhas que tu vai fazer para guiar esse desenvolvimento adicional aí que você vai ter pela frente. E o que o Bernardo tá falando ali é real, cara. Pros primeiros jogos nem importa muito isso, sabe? É mais questão de, como ele disse aqui, é mais questão de pegar a experiência em criar jogos do que realmente ficar se preocupando com as especificações técnicas. Mais ou menos o que o Baldi também já falou. Se livre, assim, desses pesos desnecessários no começo, sabe? Foca na execução da sua ideia. Foca puramente nisso. Com certeza não vai atrás de videogame, porque além das especificações técnicas que são restritivas, cara, tu vai ter que te envolver com contratos, vai ter que te envolver com distribuidoras de consoles, é outra gama de requisitos além dos requisitos técnicos, sabe? Então, primeiros jogos, cara, eu indicaria PC. Se tá afim de um desafio um pouco maior, vai pros celulares e fica por aí, né? Não tenta inventar muito, não tenta inventar moda, porque desenvolver jogos já é difícil. Se tu aumentar essa dificuldade tomando uma decisão tecnológica que não era necessária nesse início, tu vai só tornar o processo mais frustrante do que deveria. Exatamente. Sim. E quando eu falei clonar jogo, eu não falei clonar jogo AAA, tá? Não é GTA, não é World of Warcraft, é clonar jogo Atari, assim, sabe? Pra PC. Né? Só pra... Ô, Monclar, vou parar a gravação por 2 segundos aqui. O pessoal tá falando que teu volume ainda tá baixo. Sério? Peraí. Sério? Sério. Estranho. É estranho que eu tô te ouvindo pelo Skype bem, assim, mas aqui na live eu acho que tá baixo mesmo. Sim. Quando o Cami latiu aqui do lado, quem tava prestando atenção na live, apareceu meu cachorro aqui do lado. Me disseram aqui, né, o pessoal do backstage aqui falou que o latido do Cami lá no fundo foi mais alto que a tua voz. Caraca, peraí, deixa eu ver. Pessoal do streaming, dá um feedback aí. Dá um feedback aí. Por favor. Tá baixo, sim. Tá baixo. Mas não vale. Proprietário. Peraí. Deixa eu aumentar aqui meu volume do input. Vamos ver se melhorar. Aumentei 50%. Digam aí, galera da live. Olha, a mim tá igual. Pra você tá igual porque você tá no Skype, né, lindão? Essa tecnologia. É tudo computador essa porra. Tudo computador, né? É tudo computador essa porra. Eu não parei de gravar aqui não, viu, Baldi? Melhorou? Não para de falou gravar. Que melhorou. Eu dei um pause geral, né? Pause, mas sem pausar, porra. Se você pausar essa merda, vai ser uma aba de editar. Geral tá falando que melhorou. Olha aí, ó. Melhorou. Show, volta então. Valeu, galera. E aí tá, o cara escolheu a plataforma, né? Como a gente já falou, ele escolheu o PC, porque ele não é bobo nem nada. E aí? O que mais que ele tem que decidir? Ele vai ter que decidir gênero, talvez? Ou ele já entra numa ideia sem pensar em gênero? Que vocês acham que o cara que tá nesse momento tem que pensar logo em seguida? Vou fazer um jogo pra PC, e agora? Vou fazer um MMORPG porque é legal. Isso aí entra o scope que eu falei, cara. É total... tipo assim, tenha bom senso, né? Pra gente voltar a falar essa palavrinha, essa expressão que eu gosto tanto. Fazem uns 10 episódios que você não fala, você pode falar já. Assim, cara, o cara que for começar a fazer o jogo, tipo... O cara não vai sentar e já sair pensando, vou fazer um MMO, blá, blá, blá. Deixa o cara, sabe? Tipo, o cara vai ter um tempo pra pensar. Ele tem que considerar as possibilidades, sabe? Você tem que pensar com clareza, assim, no que você tá almejando fazer. Se você quiser fazer um MMO, comece a tentar dividir em partes, assim, tentar descobrir sobre como que um MMO é composto, que tipo de mecânicas que ele tem e tal, e de repente só extrai um pedacinho desse MMO para fazer um jogo baseado nessas mecânicas. Tipo andar e pular. Pronto, cara, tem tanto jogo que é só sobre andar e pular. Exato, sem multiplayer. Cara, tem tantas coisas. Pensar no gênero, sim, é uma coisa super importante para quando você vai começar. Mas tem gêneros também que você pode pensar
e não ir para a ideia mais óbvia. Você pode pensar em coisas não tão tipo, vou fazer um MMO, tá, beleza. A primeira coisa que aparece na minha cabeça é o World of Warcraft. Mas você pode fazer um Agar.io da vida. Claro que você vai ter desafios absurdos de rede, de coisas assim de programação, mas imagina, ele ainda assim é um tipo de MMO, mas com um escopo super reduzido. É uma coisa com uma arte simplória, não menos divertido por causa disso, sabe? Acho que é por aí o que eu quero dizer assim com game design também. Eu acho que o lance de... assim, também é importante. Coisas que você acha que são óbvias, assim, questionar elas também é sempre importante. Eu acho que o lance de escolher um gênero é menos uma escolha e mais uma adaptação da ideia. Digamos, sei lá, tive uma ideia geral de um jogo qualquer e depois que eu tenho uma ideia formatada, eu acho que tu tentar encaixar isso num gênero existente vai te ajudar a tomar decisões dali pra frente, sabe? Sim. Porque tu vai conseguir encaixar isso e comparar esse teu jogo, essa tua ideia de jogo com outros jogos que existam parecidos e talvez extrair algumas decisões desses outros jogos também. Mas eu acho que é menos, como tu falou mesmo, é menos uma decisão anterior, é mais focar na ideia mesmo. Eu queria dar um passo para, talvez um passo para trás, não sei, um passo para o lado, e mais para a parte prática, tipo, literalmente, assim, qual é o conteúdo que o cara vai consumir para fazer isso, qual é a engine que ele vai baixar para testar isso de início, sabe? Se vai ser uma engine, se não vai ser uma engine. A gente tem alguma engine nos patrocinando aí, Juliano? Não, mas então tá aberto. Não usa a engine, você faz a sua aí, que é melhor. Faz a sua engine, pro seu primeiro jogo. Coisa boa, saudável, não recomendação. Não faça isso. Não faça isso. Pois é, nesse sentido, assim, o que vocês acham? A gente falou sobre fazer jogo tabletop, né, fazer jogo analógico, mas agora a gente tá falando de fazer jogo digital, né, de realmente projetar um joguinho pequenininho, digital e tal, uma build, fazer uma versão jogável daquilo, né, e o que será... Quais são as coisas mais acessíveis? Quais são as plataformas mais acessíveis em termos de engine? Será que a gente recomenda o cara já pegar uma Unity? Será que é um Game Maker? Será que um RPG Maker, de repente? Eu super recomendaria um RPG Maker, porque foi o jeito que eu comecei, por exemplo. Mas ele é meio clunky no sentido de que ele é meio estranho porque ele te convida a fazer um jogão muito grande logo de cara, porque ele é extremamente modular e tal, mas você pode também fazer um jogo... Ele te convida a fazer um MMO, RPG. Não, MMO talvez esteja um pouco... Não, ele te convida a fazer um RPG em geral, né? Exatamente. Os tutoriais são mais nessa linha. Cara, vai pra Unity. Cara, eu ia dizer... Vai pra quê? Fala, Márcio. Vai pra Unity. Eu ia dizer que tem algumas opções, assim. Unity é bem amigável, Unreal é bem amigável, a Lumberyard não é muito amigável. Nem conheço. A Lumberyard, pra quem não sabe, é a engine que era não. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso sem torrar muito tempo. A Amazon licenciou a CryEngine e adaptou ela, criou uma engine nova, a Lumberyard, que é uma engine que já vem integrada com todos os serviços de nuvem da Amazon. Então tu consegue projetar um jogo com os servidores da Amazon atrás desse jogo de forma mais fácil. Ela ainda não é tão amigável quanto a Unity, quanto a Unreal, porque, enfim, a base dela é a CryEngine, que quem já viu sabe que é bem mais complexa que as outras. Ela é bem mais poderosa também, ou tão poderosa quanto, mas é um pouco mais difícil de entender o funcionamento dela. Sim. Tem outras formas também, tipo, tem o Game Maker, o RPG Maker, tem outras estruturas que você pode usar, tem muita gente usando agora Godot, né? Eu tive pouca experiência com a Godot e acho que é razoavelmente amigável se você tem algum conhecimento de programação.
tem o pessoal que usa a Source, principalmente para aprender a trabalhar com jogos sem necessariamente trabalhar com jogos, porque tu tem aquele módulo de construção de mods ainda em cima da Source. Mas, enfim, para desenvolver no dia a dia, eu recomendaria ou Unity ou Unreal. Sim. E aí vai do teu conhecimento de desenvolvimento. Acho que com Unity tu necessariamente precisa de um programador no teu time. Com Unreal tu consegue fazer bastante coisa sem um programador, só entendendo muita coisa. A lógica funciona, né? Sim. Minha opinião sobre começar com a Unity, eu acho que eu tô bem aliado com o Baldi nesse sentido. A Unity, comparado com outras engines e outros editores de jogo, né, editores visuais para jogo, ela te dá uma interface extremamente limpa e que não te assusta no momento que tu entra nela, porque essa é uma das coisas que, quando tu tá mostrando para alguém, quando tu tá ensinando alguém que tá começando a desenvolver jogos, é quando tu abre um 3D Max e vê aquele monte de botão, tu abre, às vezes até Unreal, por mais que a interface dela já seja mais amigável, eu ainda acho que da Unity ela é mais simplificada ainda, tipo, ela deixa algumas coisas mais protegidas, não sei qual é o melhor termo para isso, mas... Não acho que seja mais protegido, mas ela coloca as coisas mais avançadas a mais cliques de distância. Exatamente, perfeito. E aí tem muito tutorial e assim, isso é uma das coisas que eu acho essencial para quem está começando, é pegar alguma coisa que já tenha muito conteúdo de ensinamento. Quando tu vai começar com a Unity, e com a Unreal também, porque a comunidade dela é enorme também, assim como da Unity, mas tem um material de aprendizado, assim, absurdo, e tu vai entrar, vai estar começando a aprender, e vai ter muita gente no mesmo barco que tu, tentando aprender também. O Monclar vai saber falar melhor sobre a Unreal, faz muito tempo que eu mexo com Unreal. O que você acha? Então, eu comecei a fazer uns tutoriais aí semana retrasada, na verdade. Eu tô indo bem devagarinho, porque o tempo para mexer nela não tá muito favorável, mas o tanto que eu consegui evoluir nela em, sei lá, algumas horas de ver tutorial e ficar mexendo nela ali, cara, foi incrível comparado com o que eu conseguiria evoluir na Unity. Eu digo isso mais em termos de alguém que não entende tanto de programação. O meu conhecimento de programação é bem limitado. E o tanto que eu consigo fazer, o tanto que a Unreal me empodera, é bem massa, assim, sabe? Eu consigo fazer muitas coisas com aquele sistema da Blueprint. Eu recomendo bastante, justamente para quem está querendo ter uma primeira experiência e já começar a ter esse contato e começar a responder, começar a enfrentar perguntas e descobrir respostas para elas, assim. Acho que a Unreal hoje ela tá muito maneira, assim, porque ela tem, né, já saindo do ponto de partida dela, ela já tem esse sistema de blueprint, certo? A gente tem na Unity uma ferramenta chamada Playmaker, que ela não vem nativa da Unity, certo? Mas ela é uma ferramenta similar. Assim, se isso viesse na Unity, eu recomendaria pra caramba também o cara começar direto pela Unity. Mas por ter essa pequena barreira, assim, de o cara ter que entender um pouquinho mais de programação para começar na Unity, cara, a Unreal seria uma escolha muito legal. Até porque ela vem com alguns templates já de jogos, tipo, ele já tem template de FPS, template de third person shooter, etc. Ela já vem com o File, New, First Person Shooter, Ship it to Steam, ganha dinheiro imediatamente. Basicamente, é quase isso. E é legal porque você consegue ver como é que foi feito, sabe? Você consegue abrir a blueprint, desconstruir o bagulho. Tipo, você consegue abrir um tutorial. Eu acho que eu já botei isso em outro episódio do GG até, cara. Eu vou botar de novo, porque é muito maneiro. A própria Unreal tem um vídeo introdutório das blueprints que já te bota assim pra correr, assim, sabe? Tipo, já te deixa pronto pra ir fazer alguma coisa maneira. E, cara, a menos que tu esteja fazendo algo muito complexo, elas têm performance e tudo mais, então vale bastante a pena. Até se tu é programador, assim, vale explorar,
porque uma das dicas que eu tenho para quem tá começando e aí para quem é o programador do time é, cara, não reinventa a roda, sabe? Se você está começando a desenvolver agora, se você está no seu primeiro, segundo, terceiro projeto, não reinventa a roda, não tem porquê. E mesmo que você esteja no 15º projeto, não faz sentido reinventar a roda. Você está perdendo tempo, sabe? Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa desenvolver jogos, você precisa achar o processo divertido, você precisa se divertir nesse processo, você precisa eventualmente fazer um produto que possa ser vendido e sustentar a sua equipe, sustentar seu time. Você não precisa provar nada para ninguém sobre o quão bom você é reimplementando uma funcionalidade. Cara, usa aquilo que está disponível, usa o que você tem na mão. E com o lance das blueprints, cara, é muito fácil fazer as coisas sem reinventar a roda, sabe? Então acho que eu tendo a ir pro lado da Unreal. Se eu estivesse começando hoje, eu também. Dada a situação que as duas engines estão, eu iria pro lado da Unreal, simplesmente porque eu conseguiria empoderar mais meu time a desenvolver as coisas. Supondo, sei lá, que eu tivesse numa equipe com um game designer e 2 artistas, eu sinto que com algum ensinamento inicial ali, com algumas dicas iniciais, esse time conseguiria se virar bastante sem a minha interação e eu conseguiria me focar em desenvolver outras ferramentas que sejam específicas para dar suporte para o desenvolvimento do jogo mesmo. Perfeito. Até porque o que eu usei do Playmaker, ele já tá um passo, que nem o Moncar tá falando, já é uma ferramenta externa, que tem que baixar e tal, tu tem que entender uma série de sistemas antes de começar a fazer o jogo, para daí tu baixar essa ferramenta, começar a usar, acredito que sim, e aí tu vai ter, e também o Playmaker ele não sai funcionando out of the box, pelo menos das vezes que eu mexia tem que ter muito suporte de client ainda, muito suporte de programação para fazer com que ele fique integrado também ao sistema, então eu não sei, eu vou também deixar aí já um tutorial em inglês para quem está querendo aprender Unity de cara, porque para a gente ter um de Unreal e também tem um de Unity, claro, acho que Game Maker também é... Eu uso Unity todo dia no trabalho, entendeu? Sim. De Game Maker também acho que é muito bacana, mas eu não vou ter material para recomendar porque eu não conheço tanto a engine assim, mas se você tiver, manda pra gente, pode mandar no stream também que a gente vai, a gente põe no post. O material que eu tenho é um material em inglês também, eu não conheço um tutorial de Unity em português para quem está iniciando. Se você tiver, você também pode mandar, que a gente assiste aqui e põe no post. E de Unreal também, né? Se tiver um tutorial de Unreal português, não sei se esse que passou. Não, esse que eu passei em inglês. Infelizmente, eu não sei se tem algum... Eu não procurei tutorial de blueprint em português, mas eu acho que deve ter, cara. Tem uns caras bons. Eu não lembro o canal do cara agora, eu vou tentar lembrar. Alguém me recomendou também, não lembro quem foi, cara. Foi alguém, acho que alguém do nosso grupo do Telegram, acho que foi o Ricardo. De um cara que é muito bom, assim, um brasileiro. Mas uma parada, assim, sobre como começar, né? Tipo, o Juca... Nossa, quebrei todo o layout aqui do GG, cara. Pera aí, velho. Explodiu o bagulho aqui. O que aconteceu, cara? O que eu consegui fazer aqui no... Só um pouquinho, deixa eu só arrumar aqui na live. Você me excluiu do stream, cara. Socorro. Nossa. Sorry, guys. O que eu fiz, mano? Eu fico brincando com a janela aqui, daí... Problemas técnicos. Nossa, olha aí, você que tá vendo ao vivo, tá vendo o Monclar fazendo edição. O Monclar fazendo besteira. O Monclar, ele pegou o Juliano que tá aqui, ó, e empurrou pra lá. Tipo, para de falar besteira, vai lá pra fora. Juliano, vai pra fora do stream, literalmente. Tá tudo quebrado isso aqui, cara. O que eu fiz? Como é que eu fiz isso, cara? Pera, eu puxo de volta aqui a janela dele. Balde, sai do meu espaço, Balde. Senhor. Tá, beleza. Vou redimensionar ele aqui, cadê? Agora que eu perdi totalmente a minha linha de raciocínio, me ajudem. O que eu tava falando? Pula todo, vamos pro próximo calma, assunto. Cara, não, beleza, lembrei.
Faz o seguinte, se você quer fazer um jogo, você não sabe por onde começar, você não tem ideia, mas você tem muita vontade, faz esse tutorial aí das blueprints que eu passei. No final desse tutorial, você já vai ter aprendido a ligar uma luz e desligar uma luz com triggers, tipo com input. Você vai ter aprendido já a fazer algum efeito de partículas aparecer puramente por colisão do seu personagem com um collider. E eu garanto que já vão começar durante esse processo a surgir ideias na sua cabeça de alguma coisa que você pode fazer só usando essas ferramentinhas que o tutorial te ensina. Faz isso. Pega essa primeira ideia que aparecer na sua cabeça durante esse tutorial e executa ela. Já vai ser um primeiro jogo. Já recomendo muito. Ô, Monclar, dica pro próximo, bota o Juliano aqui, ó. Aqui embaixo, assim. Eu vou pôr você. Que aí fica ou bota eu aqui embaixo e bota o Juliano aqui no meio, que daí fica espaço aqui pro texto. Tá. Boa. Peraí. Eu vou fazer isso aqui. Eu acho que eu tô apontando pros lugares certos. Acho que sim, mano. Eu entendi. Aqui o Juliano. Tá? Você gira 180 assim, deixa de ponta cabeça, e aí vai ficar bem massa. Ai, meu Deus, cara. Olha aí, o Save123 deixou já um link de português da própria Unity de tutorial, cara. Olha aí, matou. Olha, isso eu tinha pra dizer também. A Unity ganha em conteúdo localizado. Eles têm conteúdo em vários idiomas. E a Unreal ainda tem pouca coisa em outras línguas que não o inglês. Putz, mas ficou zoado agora. Ai, vai ser tão divertido editar esse episódio. Vocês já viram isso? Assim. Layout de streaming Quanto tá rolando streaming? Vou fazer o Juca andar agora na tela, quem tá assistindo. Faz aí, deixa eu ver. Olha aí, cadê? O Juca voador. O próximo episódio vai ser o Monclar ensinando a fazer streaming ao vivo, enquanto ele faz streaming. Meta streaming. Eu caí. Nossa, cara. Cara, que bosta. Sorry, guys. Isso, e agora aumenta o espaço do chat. Você vai voltar lá. Não vai dar certo, tá, não vai dar certo aquilo lá agora. Porque daí depois tem a alert box ali, tá ligado? Quando alguém segue, aparece o zumbizinho. Ah, sim, tem um zumbizinho ali lá, tá. Mas estamos chegando lá, galera. Você entendeu a mecânica, né? Só pra dar mais espaço pro texto aqui. O Sábio falou que o Sábio falou que... Entendi. É que eu li o link PTBR, daí já achei que era em inglês. São em inglês, Juliano. Isso que você fácil falar antes de abrir o link, né, cara? Fica o aprendizado. É aquela galera que lê a manchete, daí sai por aí falando e daí não viu que era do sensacionalista. Exatamente. Ai, sensacional. E que mais? Eu tinha mais um... Deixa eu pegar minha lista de tópicos aqui, que eu tinha mais uma coisa que eu acho que é relevante. A gente já tá quase sem tempo. Bom, a gente falou então de... É melhor trabalhar em equipe do que trabalhar sozinho. Eu vou botar aqui embaixo. É melhor trabalhar em equipe que trabalhar sozinho. Escolher potencialmente PC ao invés de outras plataformas. Pensar primeiro na ideia e menos em o que fazer quanto a gêneros e categorias e definições mais abstratas do jogo. A gente falou de engines, falou de duas grandes engines e pendeu um pouco mais para o lado da Unreal, né, porque ela é um pouco mais amigável se você não tem um programador no seu time. Além disso, mesmo que você tenha um programador no seu time, acho que o startup do processo ali, o início do processo na Unity, ele vai ter mais envolvimento técnico do que na Unreal. Na Unreal, o game designer consegue sair prototipando de cara, o artista consegue sair desenvolvendo os seus shaders lá de cara, consegue fazer testes sem o envolvimento do programador. Na Unity vai ter um ramp-up ali de coisas técnicas acontecendo no início do projeto que talvez tornem esse começo um pouco mais complicado na Unity. Tem um ponto que eu tenho visto bastante pessoas trabalharem de forma remota, trabalhar online,
Tem uma empresa até brasileira aqui que faz isso, o pessoal que fez, como é que é o nome do jogo? Esqueci o nome do jogo. É um jogo de plataforma e tal, pessoas se atirando. Eu não vou lembrar o nome do jogo, mas enfim, tem uma empresa brasileira que trabalha bastante remotamente, assim. E não é o Celeste. Não é o Celeste, é mais antigo. Não sei. Foi quem fez o Celeste, né? A Mora e o Santo. Não é a Mini-Boss, é a outra. Sei lá, mano. Caceta. O pessoal no chat. O Monclar tá mexendo no quadrado aí, cara. Tava te ajustando, Juca. Mas enfim, é uma galera que inclusive esses tempos eles postaram no Twitter uma screenshot que eles estavam recepcionando um membro novo no time e era uma screenshot da daily deles, que é aquela reunião diária que a gente já falou do processo de Scrum e tudo mais, e aí a screenshot era a tela do Skype, todo mundo através do Skype na reunião. Então, tá falando do pessoal do Bitcake? Isso, obrigado. Tá, sim. Grande. Aleluia. Isso, Bitcake. Obrigado. Como é que é o nome do jogo, Juliano? Tilt. Isso. Project Tilt é o nome Project antigo, Tilt, né? que é o nome antigo, tem um nome novo agora. É. Putz. É que eu joguei bastante nos betas deles lá. Sim. Mas enfim, aí a minha dúvida é muito mais isso, assim, vocês acham que, ok, eu quero fazer um jogo, comecei agora, eu tenho que botar minha equipe toda na mesma sala, ou vocês acham que tem como funcionar trabalhando remotamente? Holodrive. Vocês acham que é obrigatório, assim, Holodrive, isso aí. Vocês acham que é obrigatório tá todo mundo colocado no mesmo lugar, ou vocês acham que funciona o trabalho remoto para desenvolver um jogo? Trabalho remoto, cara, eu tô trabalhando remoto ultimamente. Faz 6 meses já que eu tô remoto. É um negócio que, assim, tem seus prós e contras, mas com o trabalho remoto, meio que imediatamente já vem a necessidade, a obrigatoriedade da disciplina. Se você não conseguir se auto-gerenciar para trabalhar remotamente, não vai dar certo, cara. É muito importante você conseguir controlar seus horários, você conseguir controlar os seus hábitos que impactam na sua produtividade durante esse lance de trabalhar de remoto. Porque, cara, é muito fácil, sem você ter alguém, sem ter aquela pressão social do trabalho, assim, de estar todo mundo em volta ali, poder ver o que você está fazendo na sua tela. É muito, muito simples, é muito fácil você pegar e abrir um site e começar a perder tempo num Reddit, começar a ver um vídeo no YouTube, essas paradas assim. Tipo assim, não tem mal nenhum você fazer isso se você conseguir entregar o seu trampo no final. Mas isso aí já significa que você está sendo disciplinado, sabe? Assim, é a skill principal. E também, assim, você precisa se manter... Cara, requer bastante proatividade, porque eu sinto falta de poder levantar e conversar ali com o Juca, encher o saco dele um pouco, ir lá na mesa do balde, dar uma zoada e tal. Mas ganham... Tipo assim, a gente perde um pouco desse contato físico, então isso exige que a gente tenha um pouco mais de proatividade, mais de... presença ali de espírito para se manter acordado ali e focado na tarefa. Em geral, é isso, assim. Eu concordo. Eu acho que exige muito mais disciplina. E aí tem um monte de dicas de pessoas de todas as áreas falando sobre como trabalhar remotamente da melhor forma possível. E aí tem gente que fala, você tem que ter um espaço para trabalhar em casa, você tem que ter a rotina estabelecida, que são coisas que ajudam, né? Tem gente que fala, cara, não trabalha de pijama, você vai trabalhar remoto, se veste para trabalhar. E aí tu senta lá no teu local de trabalho, você trabalha, faz os teus intervalos como se estivesse trabalhando. Isso são formas de facilitar a concentração, facilitar teu cérebro absorver que tu tá trabalhando, de fato, que tu não tá em casa fazendo outras 1000 coisas, né?
E exige também que a equipe esteja muito disciplinada a usar ferramentas de comunicação, né? Porque esse lance que tu falou de levantar e falar com um colega é muito útil no dia a dia. Sim. Ao mesmo tempo que às vezes atrapalha, né? Porque Também, quando você tem acesso direto à pessoa, é mais fácil tu interromper um pensamento daquela pessoa sem querer. Sim. Acontece muito, A ferramenta de comunicação, quando existe disciplina dos dois lados do tipo, eu vou trabalhar por 40 minutos e aí eu vou dedicar 20 a falar no chat. Cara, se tu tem esse tipo de disciplina, poxa, que legal, o teu time vai funcionar bem remotamente. Talvez até sincronizar, tipo, ideia que eu tive, provavelmente alguém já teve no mundo e deve fazer assim. Sincronizar, tipo, olha, do início da hora até hora e 40, a gente tá todo mundo focado. Da hora e 40 até a próxima hora, a gente vai falar no chat online. E se precisar falar mais, aí vai decidir naquele momento que precisa falar mais. Porque a gente precisa de tempo focado e precisa de comunicação, sabe? Sim. Eu concordo. Mas eu acho que quando tu tá conversando e tá com um sistema de chat, por exemplo, ele é muito menos invasivo e tu consegue usar chat, por exemplo, em texto mesmo, tu vai aparecer uma notificação. Não é a mesma coisa do que alguém chegando contigo e conversando contigo. Tem a parte boa e tem a parte negativa, sabe? O texto não vai destruir com a tua atenção naquele momento e tu vai poder responder no momento que tiver melhor dentro do teu flow, mas aí também tem a parte de não ter toda a fisicalidade que o Monclar estava falando antes, né? De tu apontar para a tela, de tu mostrar realmente o quanto. É muito mais fácil de tu mostrar o quanto que alguma coisa importa, o quanto que é uma coisa importante quando tu tá fisicamente, né? Conversando com outra pessoa. Olhar nos olhos do Luca e pegar assim no rosto dele, assim, sempre mas isso te concentra e tal. Mas se concentra para um lado positivo. Não, mas Bom, uma coisa que acontecia bastante aí na Aquiles, tipo, eu adoro essas dinâmicas de conversar com a galera pessoalmente e tudo mais, mas eu também detestava ao mesmo tempo, porque tinha dias que eu trabalhava 15 minutos, se fosse para contar de fato, dentro das 8 horas que eu tava aí. Porque o tempo que você leva para voltar a se focar, cara, putz, tipo, você leva uns 15 minutos, eu acho que, para entrar no flow e começar. Imagina se no 16º minuto alguém vem te interrompe, sabe? Você acabou de entrar na parada, você vai ter que voltar todo aquele processo, mais 15 minutos, beleza. Sim. E, tipo, é muito constante, dependendo da dinâmica da empresa, dependendo da cultura, que nem o Bernardo tá falando aqui. Se não tiver uma... tipo assim... Não sei se uma cultura estabelecida, alguma coisa que reforce isso, às vezes é de cada um, assim... Essas interrupções vão ser mais negativas do que positivas. Sim, concordo. Mas, assim, ao mesmo tempo que se não existir essa cultura estabelecida, essa disciplina estabelecida quando tu trabalha de forma remota, pode ser que, sei lá, eu precise de ajuda de alguém e a pessoa me ignora por 4 horas. Sumiu, E aí eu fico bloqueado porque aquela pessoa simplesmente me ignorou e sumiu e desapareceu do chat, sabe? Então é um balanço. Aí, assim... só puxando um pouco, que a gente deu uma bifurcada forte, assim. Verdade. O que a gente quer falar com isso, e eu acho que com todos os outros pontos que a gente trouxe também, é que o teu primeiro jogo não tenha o menor número de barreiras possível, sabe? Tudo que a gente está falando aqui não é para dizer como as regras a serem seguidas no teu primeiro jogo, mas sim o que é bom de ficar na mente para conduzir, para conseguir te puxar a ter menos atrito possível no teu primeiro jogo, sabe? Então, seja ele tocando com outras pessoas remoto ou tocando ao vivo, tipo, faz o que funcionar, sabe? Faz o que der, faz o que vai fazer tu terminar o teu primeiro jogo. Sensacional. E eu vou aproveitar que você deu essa englobada geral. E, Monclar, qual é a sua mensagem final pra galera? Nossa,
Assim, de repente. Foca então, né? A gente já tá 1h e pouco aí e tal. É verdade. Né? Nem percebeu. Nem percebi, tô empolgado com esse negócio do stream aqui. Cara, o que eu falo pra todo mundo, assim, sai fazendo o jogo, vai aprendendo enquanto você faz, não fica, sabe, putz, eu já falei isso várias vezes, não espera as estrelas se alinharem, bota a mão na massa assim que der, já começa no tutorial e puxa uma ideia paralela a esse tutorial que você aprendeu e cria um negócio em cima disso e pronto, cara, vai fazendo assim, você entra no fluxo e nunca mais vai sair dele, é muito bom, sabe? Então foca aí e vai em frente, meu. Lembra sempre que o game design precisa ser bem resolvido para não te dar problema lá na frente. Sensacional. Eu tenho para dizer que a gente não cobriu nem 1/3 da pauta que a gente tinha estabelecido, né? Significa que a gente vai voltar nesse tema mais algumas vezes e potencialmente vai no próximo episódio, não, mas daqui 2, 3 episódios a gente volta nisso. Tem um ponto assim que eu esqueci de falar lá no início, que ninguém cobrou ainda, mas talvez depois de ouvir o episódio o pessoal cobre da gente pela nossa posição frente à indústria. Rolou uma treta com o Big e alguns desenvolvedores. A gente preferiu não falar sobre isso ainda, porque a gente acha que seria leviano da nossa parte falar sem ter toda a informação, né, e sem falar com as duas partes, sem falar com todos os envolvidos, sem entender o lado de todo mundo. A gente não quer ser injusto com ninguém, então por isso que a gente não falou. A gente até pensou em falar nesse episódio sobre o que aconteceu ali, decidimos, não, vamos deixar a coisa maturar um pouco para a gente conseguir ter toda a informação, talvez trazer as pessoas envolvidas na discussão para tentar chegar a alguma conclusão construtiva. E acho que é um ponto que a gente precisa trazer para você que está nos ouvindo aí, que a gente tem já essa característica de fazer um serviço para a indústria. Falar sem a informação seria um desserviço. Boa. E você que está nos ouvindo, obviamente, está curtindo o episódio, deixa seu comentário no blog, deixa seu comentário no YouTube, no Twitch, no Twitter, no Facebook. Manda e-mail lá para o contato@ggdevcast.com.br. Tá curtindo YouTube, muito? Tu falou YouTube? Eu falei YouTube. Tá. YouTube. YouTube. 2 vezes. 3 vezes YouTube. Tá curtindo muito o episódio? Entra lá no apoia.se/ggdevcast, deixa seu apoio com a gente. Como a gente falou antes, o grupo no Telegram não é só para compartilhar os stickers do Choque de Cultura, apesar de que eles são muito legais. Estão rolando discussões bem bacanas lá e a interação com a galera ali tá muito legal. Nem sempre a gente está presente, mas tem uma galera que está construindo muita coisa ali. Então tá bem legal, então vem participar com a gente tá... Acho que a gente já tá bem presente, tá conversando toda hora com o pessoal. O Monclar, então, fala mais do que todas as outras pessoas combinadas. É verdade. Tô brincando. Mas isso é característica de game design. Cara, a gente fala pra caramba mesmo. E eu queria mandar um salve aí pro pessoal que tá nos acompanhando ao vivo aí, antes da gente fechar, que é o WikiGM, que tá... que é o Monclar. Quem será? Quem é esse? Começou bem. O Bernardo Sculpts aí, que contribuiu bastante, já foi um convidado nosso aí, certamente será novamente. Save 123 aí, contribuiu com grandes conteúdos aí de tutorial da Unity. Samuel Deboni, Vandão B, Taifaz também, a Lili Kamogawa, Lucas, Kevin e deixa eu ver, acho que é isso aí. É isso aí, pelo menos o que apareceu aqui. O Twitch é meio bugado. A minha lista tem só 2 nomes agora. Ela tem GG Devcast e QGM. Tá. É que eu não consigo ver quem tá online, só quem mandou mensagem. Então, salve aí pra todo mundo que mandou mensagem. Mas sensacional, cara. E se vocês não têm mais nada pra falar, por mim é GG. GG. Show. Nice. Vou parar minha gravação. Agora a gente tu ainda tá com a live no ar aí, ô Monclar? Tô, né, cara? A gente tá ouvindo. Olha aí, agora o pessoal vai ver nosso pós-processo aqui, né? Vamos parar a gravação. Tô salvando aqui já. Aí rola aquela cobrança de sempre, né? Ô, Juliano, sobe esse arquivo aí, Juliano. É a minha internet, cara, sabe como já subiu?
Pra subir essa porra aqui. Faz a capa. Tem capa? Cadê a capa, Juliano? Qual é o nome do episódio hoje mesmo? O Balde como fazer é o nosso primeiro chefe jogo. opressor aqui, galera. Estou vendo aqui no background como é o Balde fora da... Cara, é essa Fora do loucura episódio. aqui. Eu tô escrevendo o texto do episódio aqui já. A gente termina de gravar, eu vou chorar. Olá, boa noite, amantes da oitava arte dos jogos digitais. Aqui agora a gente Né? começa a imitar os caras do Choque de Cultura. Né, Balde? Ô, Rogerinho, você viu aquele... Agora que eu vou ter que- Eu não sei imitar a galera. Você viu Eu vou ter aquele que jogo cortar o novo cabelo, lá? cara. O Eu Sea não of Thieves? conseguia olhar pra câmera assim e não pensar que eu tô imitando o Maurílio, cara. Próximo stream eu já vou rapar tudo. A gente Vai pode tá, começar a cabelo fazer as cortado. brincadeiras, assim, eu vou pegar o balde aqui, assim. Não, pera aí, agora eu acho que eu me localizei. O Monclar tá aqui e o Juliano tá aqui. É isso? Isso. Aqui. Vou dar um E agora vai Balde, rolar Vai rolar um streaming de Rocket League. É isso mesmo? Ih, é isso? Ouvi isso? Streamar... Putz, eu nem tô com o Porra. Rocket baixado aqui, cara. A gente combinou, Monclar, poxa. Combinou, né? Deixa eu ver se eu consigo triste, streamar né? o Nuclear Throne aqui que eu tava jogando hoje. Cara, que joguinho bom, velho.